Seja bem-vindo ao canal onde a curiosidade nunca tem fim. Prepare-se para se surpreender com fatos incríveis. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Roma. O próprio nome evoca imagens de imperadores e gladiadores, bigas correndo pelo Coliseu e a grandeza de uma civilização que um dia governou o mundo conhecido. No entanto, por trás dessa narrativa familiar, encontra-se outra história, sussurrada nas pedras desgastadas e nas catacumbas mal iluminadas da cidade eterna, a história da ascensão do cristianismo de uma seita perseguida à fé dominante do Império Romano. Imagine as ruas movimentadas da Roma antiga no auge de seu poder. As ruas estão cheias de vida, com pessoas de todas as esferas da vida se misturando, negociando e vivendo suas vidas diárias. O ar está denso, com o cheiro de incenso e o barulho de mil conversas. Vendedores gritam suas mercadorias, crianças correm pelas ruas e o som de instrumentos musicais ecoa ao longe. Em meio a esse caos vibrante, uma nova fé está se enraizando, espalhando-se silenciosamente pelos subterrâneos da cidade. Nos túneis escuros e catacumbas escondidas, pequenos grupos se reúnem em segredo. Essa nova religião, o cristianismo, oferecia um contraste gritante com as crenças politeístas do Império Romano. Enquanto os romanos adoravam muitos deuses e deusas, os cristãos acreditavam em um único Deus. Pregava a compaixão, o perdão e a igualdade de todas as pessoas perante Deus, independentemente da posição social. Em um mundo onde a hierarquia e o status eram tudo, essa mensagem era revolucionária. Essa mensagem ressoou entre os marginalizados e oprimidos, oferecendo esperança e consolo em um mundo frequentemente caracterizado pela brutalidade e injustiça. Os escravos, os pobres e os desprivilegiados encontraram um novo senso de propósito e comunidade. À medida que o cristianismo crescia, seus símbolos começaram a aparecer em toda a cidade, muitas vezes discretamente esculpidos nas paredes das catacumbas ou desenhados em pergaminhos. A fé estava se espalhando e, com ela, uma nova era de espiritualidade e esperança estava nascendo. Sob as ruas movimentadas de Roma, encontra-se uma rede labiríntica de túneis e câmaras, uma cidade dos mortos conhecida como catacumbas. Aqui, na escuridão fria e silenciosa, os primeiros cristãos enterravam seus mortos e se reuniam em segredo para praticar sua fé. Essas catacumbas são mais do que apenas locais de sepultamento. São cápsulas do tempo, oferecendo um vislumbre da vida e das crenças dos primeiros cristãos. As paredes são adornadas com afrescos que retratam cenas bíblicas, símbolos de sua fé e epitáfios comoventes que expressam a esperança na ressurreição e na vida eterna. Nenhum local em Roma tem mais significado para os cristãos do que a Basílica de São Pedro. Esta magnífica estrutura, com sua imponente cúpula e arquitetura grandiosa, é um símbolo de fé e devoção que atrai milhões de peregrinos e turistas todos os anos. Sob sua cúpula imponente e em meio a seus tesouros artísticos, encontra-se uma relíquia sagrada, a tumba de São Pedro, o apóstolo escolhido por Jesus para liderar sua igreja. A arte e a arquitetura dentro da basílica são de tirar o fôlego, com cada detalhe contando uma parte da história cristã. O apóstolo Pedro, também conhecido como o primeiro Papa, é uma figura central na fé cristã. Sua estátua, frequentemente tocada pelos fiéis em busca de bênçãos, é um testemunho de sua importância duradoura. O próprio solo sob a Basílica de São Pedro sussurra história. Cada pedra e cada mosaico contam histórias de séculos passados, de fé inabalável e de devoção. Escavações sob a Basílica revelaram os restos de uma necrópole, um antigo cemitério romano. Este local sagrado, escondido por séculos, oferece um vislumbre raro da vida e da morte na Roma antiga. É aqui, em meio às humildes tumbas de cidadãos comuns, que os arqueólogos acreditam ter encontrado o local de descanso final de São Pedro.
A descoberta deste túmulo é um marco significativo na arqueologia cristã. Os arqueólogos, com paciência e precisão, desenterraram pistas que apontam para a presença de São Pedro. Este trabalho meticuloso não só reforça a importância histórica da Basílica, mas também aprofunda nossa compreensão das raízes do cristianismo. Essas igrejas subterrâneas, frequentemente esculpidas nas catacumbas existentes ou escondidas sob casas particulares, oferecem um vislumbre dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Esses locais de culto clandestinos eram mais do que apenas locais de encontro. Eram símbolos de resiliência e resistência. Eram um testemunho da fé inabalável daqueles que arriscaram suas vidas para praticar suas crenças. Das catacumbas sob a cidade à cúpula imponente da Basílica de São Pedro, Roma permanece como um testemunho vivo do legado duradouro do cristianismo. Durante séculos, peregrinos e viajantes acorreram à cidade eterna, atraídos por sua história, arte e significado espiritual. As igrejas de Roma são mais do que apenas locais de culto, são museus, galerias de arte e marcos históricos. São lembranças do poder da fé para inspirar, consolar e moldar o curso da história humana. Em pé, no silêncio reverente de uma basílica romana, fico impressionado com o peso da história que me cerca. O ar parece denso com as orações de incontáveis almas, os ecos de séculos de fé e devoção. É uma experiência que nos faz refletir, que transcende a afiliação religiosa e fala a algo profundo dentro do espírito humano. As histórias, sussurradas dentro das paredes dessas igrejas antigas, ressoam em nós até hoje. Elas nos lembram do poder da fé, da importância da esperança e da busca incessante por significado em nossas vidas. Roma nos convida a explorar, a descobrir seus segredos e a nos perder em suas ruas labirínticas e recantos escondidos. Cada igreja, cada catacumba, cada rua de paralelepípedos tem uma história para contar, uma história que nos conecta ao passado e nos lembra do poder duradouro do espírito humano. Venham, vamos viajar juntos pelo coração da cidade eterna e descobrir os mistérios que se escondem dentro de suas pedras antigas. Vamos ouvir os sussurros da história e nos deixar cativar pelo legado duradouro da fé que permeia cada canto de Roma.